aquele cara podre de rico vai te deixar pobre? Uma cobra numa ilha pode influenciar se você vai ser ou não rico. Por que não se deve perguntar a um homem quanto que ele ganha? Qual é o problema de falarmos de valores? Muitas pessoas acham que a causa da pobreza é apenas a falta de dinheiro, mas a falta de dinheiro é a consequência da pobreza. Que crenças vão te deixar pobre? Como sair desse ciclo para finalmente ter sucesso? Neste canal fazemos muita comparação entre o cérebro e uma máquina, e é uma comparação bem simples, porque todo mundo vai entender. Mas hoje nós vamos falar sobre o vírus deste programa, o vírus deste computador que você carrega dentro de você, e ele se chama crenças. Nós vamos falar sobre crenças hoje, e falar sobre crenças é algo muito difícil, porque é um tema bem delicado. Mas crenças são a coisa mais importante para moldar a sua realidade. Se Adam Smith falou que o mundo é movido pelo dinheiro e a Ned Guimarães falou que ele é movido pela mentalidade, hoje eu falo que ele é movido pelas crenças. Por quê? Por causa que... O que é mentalidade? Mentalidade é todo um conjunto de rotinas de pensamentos que são o quê? Crenças. Se as crenças moldam o comportamento do humano e o humano controla o dinheiro e o dinheiro controla o mundo, então as crenças estão na base dessa brincadeira. Porque quando você tem crenças, a gente precisa que elas sejam ao seu favor e não contra você. Tá, e existem crenças que te deixam pobre? Muitas, mas muitas. E é delas que nós vamos falar hoje. Por que é tão importante isso? Por causa que é importante ter dinheiro? Claro que é importante. Olha só. Não sei se você já percebeu, mas o dinheiro é a coisa mais importante que temos no mundo. É ou não é? A energia que mais importa neste mundo é a que mantém o caixa eletrônico ligado. Eu tô errado. Por que é importante ter dinheiro? Porque literalmente o dinheiro define se você come bem, se você se veste bem, os seus amigos, os lugares que você frequenta, se você come bem, se você tem uma saúde. Dinheiro literalmente define se você vai viver ou morrer. Ainda tem gente que fala que rico não presta, que rico é ruim. Realmente é. Dinheiro não traz felicidade. Vamos discutir isso hoje. Porque realmente o dinheiro traz ou não felicidade? Isso é um problema. Isso é com certeza um problema. Porque se você acredita que não traz, o dinheiro não vem. E você precisa de dinheiro. Lembra, o dinheiro é a coisa mais importante que a gente tem. Não sei se você já percebeu, mas conforme você for assistindo esse vídeo e os outros dois que vão sair, você vai entender que é muito importante o que eu estou te falando. E aí você está conversando com uma pessoa, você pode conversar com quem for. E aí a pessoa vai assim, mas eu sou pobre, mas honesto. Aí você fala, mas rico também não é honesto? Ah, não, rico é tudo. Não, rico, pra ser rico, alguma coisa de errado fez. E aí vamos dizer assim que você já tá nesse patamar. Isso acontece comigo. Tá, mas você sabe que ser rico é melhor do que ser pobre. A pessoa, não, claro, com certeza. Pode concordar com você superficialmente, mas não é. Porque quando você menos espera, a pessoa fala, mas dinheiro é amaldiçoado mesmo. Será mesmo? Será mesmo? Porque matam por dinheiro. Deus me livre, eu sou simples aqui. Mas para contextualizar, nós vamos ir para o lado de neurociência. Glória, que a gente gosta de neurociência. Para iniciar essa história de neurociência, eu gostaria de iniciar com uma história. Vamos dizer que você estava aí fazendo uma trilha. Você foi caminhar numa trilha. E você, do nada, viu um negócio vermelho no chão. Que isso? Pulou. Depois viu que é uma cobra. Aí tá o dilema dessa brincadeira, né? Você pulou porque viu a cobra ou você viu a cobra e depois pulou? E não vem falar que você viu a cobra porque não. Você pulou depois que você viu a cobra, porque é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Se você tivesse visto a cobra e depois pensado em pular, é capaz que a cobra teria te picado. É o mesmo exemplo quando a gente vai pegar uma panela quente. Você vai pegar a panela quente, tá quente, solta a panela. Por quê? Por causa que tá quente, suas células estão morrendo, o corpo vai lá o quê? Te salva dessa situação. É a mesma analogia. O seu cérebro é programado para te proteger e te manter vivo o tempo todo. E o que isso tem a ver com crenças? Porque crenças são parte integral desse sistema do seu cérebro. Porque as crenças fazem parte desse conjunto de ideias que ele tem nessa programação para fazer essa função. Só que se você tem a ideia de que dinheiro é sujo, ou então que rico não presta,
o seu cérebro vai te proteger da situação de dinheiro da mesma maneira que uma cobra numa trilha. Isso é muito importante. Só que a gente vai bem mais a fundo conforme for passando as fitas. Esse é o primeiro. Tá, mas que idiotice. É claro que ninguém vai deixar de ganhar dinheiro. Quem que não iria querer de ganhar dinheiro? Eu vou contar uma situação, uma crença que tem a ver com meu pai. É um exemplo do meu pai. Meu pai, ele trabalha com um determinado serviço. E ele tem essa crença de que dinheiro é sujo, que rico não presta, que o dinheiro é uma maldição. Sim. Aí, meu pai trabalha em determinada coisa. Apareceu uma nova oportunidade de emprego que ganhava 2 vezes mais, trabalhando a metade do tempo. Qual idiota que não faria? Então, meu pai não fez. Por quê? Porque ele não faria isso. Qualquer pessoa faria isso. Tem certeza? A oportunidade de ganhar dinheiro é mais importante do que a segurança de ter o salário todo mês? Você vai entendendo que... Por que ele não fez isso? Vou dar outro exemplo. Eles têm uma casa e ganham um valor Y de aluguel dessa casa. Se eles vendessem essa casa e pegassem o dinheiro e fizessem determinado investimento com esse dinheiro, eles no mínimo ganhariam 3 vezes mais do que o aluguel, sem dor de cabeça, sem as parafernálias todas de alugar um imóvel. Por que eles não fazem? Então, mas ter tanto dinheiro na mão assim é perigoso, é ou não é? Dá medo. Então, isso são tudo são crenças. Crenças moldam tudo, porque realmente dá medo. Você nunca pegou R$1 milhão na mão. Ah, vamos abaixar. Você nunca pegou R$200 mil na mão limpo para fazer o que você quiser, para você investir ou gastar. Dá uma insegurança. Mesmo que vocês não você tem que se colocar na situação. E como essas crenças são formadas? As crenças são formadas, principalmente em relação ao dinheiro, na infância. Na infância. Desde o círculo familiar e todo o círculo social que a criança foi exposta. Escola, amigos, em casa. O cérebro da criança em desenvolvimento é mais sugestionável. Então, por exemplo, se você fala para uma criança que o Papai Noel existe, ela, que legal, vamos colocar presentes embaixo da árvore. Por quê? Porque ela não tem o discernimento de decidir o que é certo ou não. Sabe assim? O pintinho faz tudo o que a mãe galinha faz porque ele se inspira nos pais. O ser humano é a mesma coisa. Nós somos fiéis aos nossos pais. Por quê? Porque nós nascemos ali. É o nosso meio. E isso é tudo o que vai reger as nossas crenças. Quando você cresce, aí você que já tem esse esquema feito, quando você tem 20, 30 anos, você consegue ter a sua própria defesa. Por quê? Porque aquilo ali faz parte da integridade sua. E você vai defender a sua integridade, o que você tem como crença, a todo custo. Por exemplo, fala para um petista que Bolsonaro foi o melhor presidente. Não que Bolsonaro isso, que Bolsonaro aquilo. Aí você vai lá e fala para o bolsonarista que o PT está sendo o melhor governo. Não, porque eles fazem isso, que rouba, que não sei o quê. E a pessoa nem pensa, nem parou para escutar a próxima frase. É um instinto. A pessoa já faz. E isso, a pessoa tem discernimento. Uma criança não. E é aí que criam essas crenças. De tanto repetir, você cria uma crença. Você começa a acreditar que aquilo é a única maneira, que realmente aquilo ali é uma verdade. E tem uma emoção, uma carga emocional relacionada a isso. A primeira coisa, por exemplo, você, criança, vai sentar na mesa para jantar. E aí sobra um pedaço de carne, coisa. E você tá sem fome, você não quer comer. Ou então você deixou um pouco de comida no prato. Essa comida aí não pode sobrar não, tá? Porque quando eu era criança, seu pai começa a falar. Quando eu era criança que eu passava fome, que a gente roía até os ossos, que a gente não sei o que, e a gente passou muita fome, e não sei o que. Imagina a situação. Você é uma criança. Você está comendo uma sensação que é uma sensação para criança que é importante. E aí ela é toda condicionada a uma história de sofrimento dos pais dela. O que é isso? Escassez. Escassez não pode sobrar porque meu pai passou fome. Você vai empatizar com o sofrimento do seu pai. Logo, você também vai querer carregar esse fardo com ele
para compensar, para ajudar. Olha aqui, deixa que eu te ajudo a carregar este fardo. Está muito pesado. Você é meu pai, eu vou empatizar com você. E você cria, e você começa a ter bloqueio, ok? Para crescer na vida. Já viu aquela história que a ovelha negra da família é a ovelha rica? Porque ela rompe esse padrão. Mas calma, vamos concentrar primeiro na formação da crença. Isso é um exemplo, mas existem vários exemplos. Por exemplo, porque eu batalhei muito para conseguir esse dinheiro, que eu suei muito para conseguir tudo que eu consegui. E sempre isso é no momento de tensão, de algum desespero por dinheiro, alguma coisa. Por dinheiro, sim, o dinheiro. Dinheiro é a coisa mais importante. Quantos problemas você tem que são por causa do dinheiro? Eu posso falar que muitos, quase todos, porque realmente o dinheiro não traz felicidade. E quando a pessoa fala, porque eu trabalhei muito para conseguir esse dinheiro, que crença é essa? Que dinheiro é difícil de conseguir. Que dinheiro é difícil. E aí sempre está carregado com outra crença, que é sofrer humilhação, você precisa passar por humilhações para conseguir dinheiro. Então, eu tive que engolir muito sapo, eu tive que ficar quieto para conseguir esse dinheiro. Isso é uma crença. Tudo isso é uma crença. Eu ainda vou passar uma lista para você. E juntamente com essa crença, nós temos 2 pontos aqui. Que o brasileiro ele é batalhador e não vencedor. Segunda, o sistema inteiro falando, trabalhe, você vai conseguir, trabalhe. Um dia você está trabalhando para o seu chefe, mas um dia você vai ser o chefe. Porque vamos falar a verdade, todo pobre, ele tem toda essa camada espessa de crenças. Mas no fundinho, ele tem o sonho de um dia ser rico. Um dia, quando eu ganhar na Mega Sena. Sempre tem isso intrínseco lá dentro. Isso é muito, muito intrínseco. Por que isso? Porque o sistema inteiro falou que se você trabalhar bastante, você um dia vai chegar lá. Não é exatamente assim, todo mundo já sabe, vamos combinar. Tá começando a entender que o sistema te deixa pobre? O que é o sistema? As crenças, elas vão te deixar pobre. Você vai ter medo do dinheiro, literalmente. Isso é consciente? Não, isso é inconsciente. Da mesma maneira que a cobra na ilha. Ou na trilha. Sério, influencia na tomada de decisão. Por que meu pai não aceitou trabalhar metade do tempo e ganhando o dobro? É inconsciente. Não pensa, não para nem pra pensar na possibilidade. Porque isso é uma crença. Tem gente que fala, o dia que eu ganhar na Mega Sena, porque a única maneira que ele acha que vai ficar um dia rico é ganhando na Mega Sena. Tem gente que fala isso e nem joga na Mega Sena. Tem gente que nunca nem jogou e fala o dia que eu ganhar, mas não joga. Tá vendo que é pior do que eu pensei? Então tem aquele fundo de esperança, mas todo o sistema puxando para baixo. Você literalmente vai ter medo do dinheiro, você vai influenciar na sua tomada de decisões. E aí junto com isso a gente fala sobre mentalidade. Mentalidade é esse conjunto de crenças que são rotinas de pensamento. Não é consciente, é inconsciente. Então, crenças são difíceis. E é como eu estou falando, tem uma emoção atrelada a isso. Você está na mesa do jantar, tem uma emoção imposta numa situação específica para você carregar isso para a vida toda. E isso se manifesta de maneiras que você nem imagina. Do nada você está conversando e fala, mas aquele fulano ele é podre de rico. Ele é podre de rico. O que há de problema nessa frase? Podre de rico, vamos pensar aqui. Podre de rico é uma expressão. O que significa? Que a pessoa é muito, muito rica, certo? Certo. Mas vamos pensar na palavra, rico, podre. Podre, o que é podre? É uma coisa ruim, muito, muito ruim. E o seu cérebro não vai diferenciar que, podre de ruim é uma expressão. Não, podre de rico, podre é ruim. Rico, podre é ruim, ruim, podre. Rico é podre, rico é ruim, ser rico é ruim. Tá vendo que em uma frase você já libera, você já manifesta suas próprias crenças ali. Por quê? Porque se o rico, quanto mais rico ele fica podre, você não vai querer ser podre. Quem em sã consciência vai querer ser podre? Tem lógica isso? Não tem. Então isso é inconsciente. Você solta isso o tempo todo. E tudo isso é uma construção interna que te impede de ganhar dinheiro. Lembra daquela... que nem eu tô falando. Até na sua decisão de compra. Você vai comprar alguma coisa, barato, caro. O que é mais barato? 30 camisas ruins, R$300, ou 3 camisas por 250.
o que sai. Influencia, por quê? Por causa da escassez. E olha só, não é culpa dos seus pais que eles falaram isso. Do jeito que eu falo, pode parecer que o sistema como um todo fez isso de propósito. Mas a gente também tem aqui que essas crenças foram formadas principalmente no berço da família, né? No meio familiar. E eles não fizeram isso de propósito. Você também tem que entender que eles apenas estão repetindo o padrão. Ou desabafando do que aconteceu. Porque quando eu era criança que eu passei fome. Isso tudo é um padrão. Mas tenta entender que você precisa cuidar de você para você se mudar. Para você conseguir atingir o objetivo. Qual é o nosso objetivo agora? Conseguir dinheiro. Pensa bem, o que você faz na maior parte do seu dia? Trabalhando. Para quê? Para ganhar dinheiro. Aí você fala que o dinheiro não é a coisa mais importante. Será mesmo? Que consome mais de 1/3 da vida de uma pessoa. 1/3 dormindo, 1/3 trabalhando, o outro terço faz o quê? Se for assim, basicamente metade do seu dia você está correndo atrás de dinheiro. E não é importante? Então, primeiramente, a gente aqui vai identificar a maioria das crenças mais comuns assim. Eu fiz uma listinha aqui das mais comuns e você vai identificando as que você tem. Nos próximos vídeos, a gente vai trabalhar mais a fundo isso. Primeira crença: dinheiro é difícil de ganhar. Será mesmo? Por que ricos ganham tanto dinheiro e praticamente sem fazer nada? Trabalha 2 horas por dia, 4 horas. Eu tô falando de muito ricos, tá? Não tô falando de tipo, eu tenho uma franquia de supermercado. Não, a pessoa vai ralar muito. Ela tem, mas ela também rala muito. Mas as pessoas... Sabe aquelas pessoas que parece que o dinheiro vem até elas? Vamos modificar isso. Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Isso também é uma outra crença. E não é assim. A gente consegue mudar muita coisa aí. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Por que você não faz? Rico não vai para o céu. E essa crença significa o quê? Que rico é ruim. Sabe aquela história? Que é mais fácil o elefante passar uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso não é só uma crença, mas é uma lástima, sabe assim, a pessoa acreditar nisso. De verdade. Porque, primeiro que isso tem um contexto de religião, né? Que isso supostamente a Bíblia fala, não sei exatamente. E aí, sabe, céu tá relacionado à religião. E a pessoa, por medo de ir para o inferno, olha só, ela foi condicionada repetidamente a essa frase. E por medo de ir para o inferno, ou de não ir para o céu, ela simplesmente não quer ser rica. Ela não quer ser rica consciente, não. O subconsciente dela vai fazer que ela não seja rica para proteger ela quando ela morrer. Isso é sério. Pobre, mas honesto. Junto com... O que essa frase diz? Que rico não é honesto. Vamos dizer assim, todo rico não é honesto. Será mesmo? Pare para pensar nisso. Dinheiro não traz felicidade. Será mesmo? Como eu disse, quais são os maiores problemas que você tem? Pense se o dinheiro não poderia resolver no mínimo 80%. Eu tenho um problema de saúde. Tá. Problema de saúde, vamos dizer assim, que não seja um caso terminal. É um problema disso, e aí eu tô dependendo da saúde pública. Se você não tivesse dinheiro para pagar particular, será que não seria mais rápido? Será que não resolve? Será que não melhora nem um pouquinho a sua vida? Pare para pensar. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. É a mesma coisa. Pare para analisar. Não precisa mesmo? Ter ambição é coisa feia. Isso aqui está relacionado também a um dos sentimentos mais básicos do ser humano, que é o pertencimento. Se você não pertence à sua família, você pertence a quem? Então, se a sua família continua, vamos dizer, o seu pai, a sua mãe, avós, continua naquele sistema de escassez, você vai querer pertencer a ele. Ou então não, se eu ficar rico, eles vão me achar diferente. E aí eles não vão me querer. Isso não é consciente. Tenta entender que isso é no seu subconsciente. Isso, o seu cérebro vai te defender disso. Dinheiro não é para gente como a gente. Será? Comece a trabalhar. Se eu ganhar dinheiro, as pessoas vão me invejar. Cuidado com as suas amizades. O pobre ganha de um lado e perde de outro. Sempre assim. Então, por que será que é isso? Eu acho que essa frase resume meu vídeo. O pobre perde de um lado, o pobre ganha de um lado e perde de outro. Por que isso? Porque o que move o mundo não é o dinheiro, é a mentalidade. E qual é a mentalidade? Tá vendo? Você está vendo? É sempre a mesma coisa. A pessoa, sabe aquela pessoa que trabalha, não consegue juntar dinheiro? A pessoa ganha muito, não consegue juntar dinheiro. Está exatamente
vai, o dinheiro vai, ela não consegue manter, não consegue juntar riqueza. Por quê? Porque se eu tiver isso na mão, eu não vou ser feliz. E aí, você inconscientemente gasta em qualquer coisa. Eu conheço, gente. É preciso se contentar com o que tem, tá? Se você está em uma vida ruim, você precisa se contentar com isso, porque quanto mais você tem, melhor você vai viver. Isso é fácil, isso é muito fácil. Então começa a pensar sobre isso. Rico vive cercado de interesseiros. É que nem eu falei, cuidado com as suas amizades. O dinheiro traz problema. Exatamente o que eu estou falando. Quais são os seus problemas? Não seriam resolvidos por dinheiro? A maioria deles, tem certeza? Pelo menos a preocupação de ter que decidir qual conta vai ficar pro mês que vem atrasada. Será que se você não tivesse essas preocupações, a vida não seria nem um pouquinho melhor? Sério? Porque ao contrário do que as pessoas acreditam, ricos também têm problemas. Todo mundo vai ter problema. E continuar tendo problema. Assim, todo mundo vai continuar tendo problema. Só que a mentalidade que você precisa ter é a seguinte: melhor ter problema com dinheiro do que sem. Isso não tem como negar. Junto com isso, ser rico é melhor do que ser pobre. Isso é mentira? Será que ter dinheiro é tão ruim assim? Será que é mesmo ruim? Porque com dinheiro você consegue muitos mais. Porque com dinheiro você vai conseguir resolver a maioria deles. Então, como conseguir mais dinheiro? A primeira coisa que eu recomendaria uma pessoa fazer é mudando a mentalidade. Porque quando ela muda a mentalidade, quando ela trabalha essas crenças, ela começa a perder o medo. Assim, uma nova oportunidade. Você muda, você começa a enxergar novas oportunidades e ganhar mais. Mas se você tá ali naquelas crenças que te põe numa bolha e que te limita a ver somente aquilo, você vai continuar ali. E você nem... tem um mercado novo ali que tá pagando 2 vezes o seu salário. Peraí, não, tô concentrado aqui. É claro que não é assim, mas a pessoa nem pensa em ir além. Isso são por crenças. Crenças são difíceis. Crenças é muito complicado. Isso é intrínseco, é mexer com o passado que você nem pensava. Você pensa, agora que eu falei do jantar lá, você começa a lembrar dessas coisas. Mas que a gente não pensa. Mas se você for mexer, você vai ver muita amargura, muito sofrimento, muita dor, muitas situações que você não gostaria de lembrar. E eu tô generalizando assim, mas existem várias situações diferentes relacionadas a isso. Então não tem como eu falar que é só uma coisa ou outra. Eu dei aqui alguns assim. Conforme essa série for indo, a gente vai trabalhando. Porque o que fazer para conseguir sucesso? O grande sábio uma vez disse: conhece-te a ti mesmo.